A paz do Senhor Jesus, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. No vídeo de hoje vamos falar sobre teologia. Teologia é o estudo, é o ensino, o discurso acerca das coisas de Deus ou como Deus se revelou. A primeira pessoa a utilizar esse termo foi Platão. Então o termo foi surgido na filosofia grega. Platão usava esse termo, teologia, no sentido mítico, religioso, para explicar a formação, o início dos deuses e a sua relação com o homem e com o mundo. Depois, o discípulo de Platão, Aristóteles, já usava a teologia como um dos braços da filosofia. Depois, os filósofos estoicos, mais para frente, já dividiam a teologia em três partes, como a teologia mítica, a teologia política e a teologia natural. E foi através desses filósofos que esse termo chegou até os pais da igreja, até o início da era cristã. Então, até o terceiro século, o termo teologia não era bem visto para os cristãos, porque tinha esse sentido pagão. Só que aí, através de Orígenes foi o primeiro a contextualizar o termo teologia no ambiente cristão. Aí depois disso, Eusébio de Cesareia, o grande historiador da igreja, utilizou e esse termo se popularizou no cristianismo. Então, quando falamos em teologia cristã, estamos falando a sua organização das principais doutrinas de forma sistemática. Com certeza você já ouviu ou já foi na casa de irmãos de pessoas que têm livros lá de teologia sistemática. É simplesmente as principais doutrinas organizadas de forma coerente, lógica, sistemática para a facilitação do entendimento da Bíblia, dos cristãos. Porque a teologia trabalha através da palavra de Deus. A fonte da teologia é a própria palavra de Deus. Então, quando falamos a teologia cristã, já tem esse sentido das bases principais das doutrinas cardeais da fé cristã, organizada de forma sistemática, lógica e coerente. Por que devemos estudar teologia? Porque o próprio Jesus disse e ensinou que devemos amar a Deus acima do nosso entendimento, com todo o nosso entendimento, Jesus disse. E a fé cristã, ela jamais anula a inteligência do homem, Ela trabalha junto, porque a nossa fé ela não é irracional, ela é racional. Então, por isso que é muito importante o estudo da teologia através da palavra de Deus no contexto cristão. Quais são os benefícios de você estudar teologia? São vários. Se você estuda teologia de forma equilibrada, sincera e honesta, muitas partes da sua mente, do seu cérebro vão ser iluminadas, porque você vai buscar, através da sua razão, aliado com a sua fé, com a sua leitura bíblica, você vai perceber que existem as doutrinas basilares da fé cristã, são os princípios norteadores, imutáveis e as verdades prescritas por Deus. Você vai entender os vários desdobramentos, tanto da história cristã, como também a cultura do povo bíblico, do povo judeu, das regiões circunvizinhas da Bíblia. Você vai conseguir também ter uma ampliação do contexto histórico da Bíblia, ou seja, o seu pensamento ele vai ser ampliado. Isso tudo de maneira moderada e equilibrada, porque tudo que é ao extremo ou é demais é nocivo. Porém, o que é demais necessariamente não é profundo. Então, existe a necessidade de pessoas, e a igreja necessita dessas pessoas, a igreja precisa, porque precisa dessas pessoas que têm esse aprofundamento teológico bíblico, entendeu?
porque para facilitar o entendimento da fé cristã aos discípulos, aos membros da igreja, né? Então, uma igreja que tem uma pessoa que é aprofundada em teologia e é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, né? Um cristão genuíno, ele vai estudar a teologia e vai avaliar e vai relacionar junto com a prática, com a piedade cristã, né? Isso dá um excelente e benefício resultado. Outra coisa, aí dentro dessa questão da teologia sistemática, da teologia cristã, temos subcategorias. Então você vai ouvir falar teologia pentecostal, teologia reformada, a teologia batista, a teologia luterana, né? Então, ou seja, a teologia sistemática, ela é confessional, ela vai sempre o que? Respeitar as tradições. Então, a tradição pentecostal ela é uma, a tradição reformada é outra, a tradição luterana também é outra, porém todas debaixo da teologia cristã, né? Então você vai ser obrigado a estudar a história da igreja. Nós, como pentecostais, entendeu? Vamos ser obrigados a debruçar no texto bíblico, a se valer de vários livros, de vários comentários, dicionários, léxicos e outras coisas assim, para ampliar o seu pensamento e iluminar. Por isso, não se esqueça, ative as notificações, dê a sua curtida, comente, dá o seu joinha e vamos continuar fazendo esse canal conhecido, amém? Que Deus lhe abençoe!